Fala pessoal, beleza? Aqui é História Games e hoje vou contar pra você por que a guerra do Irã. Israel. Continuo Repeat Remake. Esse jogo que é muito esquecido e poucamente gravado. Então, como eu sou um youtuber que grava jogos de conta histórias, que perfeito. Primeiro, Israel. Vamos focar em Israel. Nessa região aqui do Oriente Médio. Antes de 2024. No ano de 2023, o Hamas entrou em guerra com Israel. Iniciando esse conflito, Israel vence. Mas o Hezbollah também vem para partir por fight contra Israel. Aquelas que não saibam, o Irã financia esses dois grupos terroristas. Que esses grupos terroristas se atacam Israel. De uma maneira, ataca Israel. Ou seja, toda a grana do Irã investe. Isso aqui, grupos atacam aqui e os grupos atacam. Mas nem sempre foi assim. Não sabe. Teve uma época que o Irã era uma monarquia. Era uma monarquia legítima no Oriente Médio. Apoiado pelo Ocidente, colocado pelo Ocidente. A expectativa é que o Irã barrasse a União Soviética. A expansão soviética. No Oriente Médio e todos os países que meio que Israel e Irã sob o controle do Ocidente, o Ocidente conseguiria vencer facilmente a União da República Socialista Soviética. Se a Turquia se entrasse na OTAN, iria fechar completamente o acesso à União Soviética ao Oriente Médio. Uma tentativa de fazer isso aqui. Não vendo? Que selaria completamente a União Soviética do Oriente Médio. Esse mapa aqui e não é o adequado. E se vocês observarem, é da época que a Alemanha estava toda dividida, sabe? Não era tipo do tipo que eles eram, pra ser. Tipo, tinha oriental e ocidental. Não, eles eram só eu tô controlando a África do Sul, caso não saiba. Tem só essa atualização, então sim, tô meio que patrocinando eles. Eles ainda não corrigiram esse erro das Malvinas. Da Falkland. Não corrigiram, então porque ele tá conectado com o território da Argentina. Ele tá separado por mar, mas ele tá no território argentino. Apoio. Mas a alegria do Ocidente durou pouco aqui no Oriente Médio. Pouco não. Deu que durou muito tempo. Esse ano que é de 2000. Nessa época, foi no ano 2000. Durante algum tempo, uma guerra civil, um governo instável no Irã. Gosto dessa palavra. Que esse governo instável do Irã seria conflitos. O Irã parou de ser aliado dos Estados Unidos depois de uma revolução islâmica, que permitiu a União Soviética facilmente, ou seja, que permitiu que a União Soviética conseguisse cruzar o Oriente Médio. Inclusive o Afeganistão era aliado da União Soviética. Ou seja, isso aí iniciou uma brecha para a União Soviética passar por aqui, que dava simplesmente o que deixou eles com muita vantagem. Então que poderia bloquearia qualquer coisa desnecessário.
Eu sou certeza com o Irã. Mas só que depois da guerra do Afeganistão acabar, o Irã já tava inimigo. E guarde essa palavra, que em 1995 Israel resolveu mandar aquela do Irã está próximo de fazer uma bomba atômica. Sim, essa desculpa continua faz 30 anos desde que ela foi criada pela primeira vez. Mas antes disso, um tratado na época de John Kennedy foi criado. Não sei se foi ele mesmo que estava governando lá em 1986. Porque eu não sou muito confiável. Porque também eu sou uma criança de 10 anos, né, gente? Aí vocês não vão tentar confiar se vocês são uma criança de 10 anos, né? Pelo amor de Deus. Então aí o tratado. Israel resolveu bombardear o Irã. Então, região do está corretamente alinhado com a realidade. É só para mostrar mesmo que Israel bombardeou. Não foi com a bomba atômica. Finalmente, isso marcou o início de dois inimigos. Daí em diante, o Irã nunca mais foi o mesmo, financiando grupos terroristas. Então Israel começou a bombardear o Irã de várias maneiras. Israel começou a bombardear de qualquer tipo o Irã durante vários anos. Mas então, na votação quase dissolveu, deixou Israel em extremo perigo. Deixou o presidente Israel em extremo perigo. Quase dissolveu o parlamento. E 14 horas depois ele bombardeou o Irã. Sério. O timing aqui é perfeito. Depois do ataque do Hamas, Hezbollah ter atacado, Israel ter revidado, Grudinho fazendo maldade em Gaza, revidar o que o Hamas fez, Israel também é bem vingativo e resolveu cometer até crime de guerra para se vingar. Mas o Hezbollah entrou na guerra depois do Irã ter assado. Mas aconteceu cessar-fogo, então os dois lados não vão brigar. Mas também você destacou com bombas. Isso aqui é um mapa antigo, tá? Não preocupa, isso aqui é um mapa que não tem nada moderno. Vocês podem ver que até o Olaf está aqui. Eu tô representando aqui o que seria. Não vou usar mapa moderno. O nível em a China não vai aparecer, tá? Então apaga mesmo. Então, o Irã. Mas eu também não é dos mais inteligentes, não. De tipo, quando o governo da Líbia caiu, né? Não se lembra. Quando isso aconteceu, o Estado Islâmico nasceu. Foi criado. E todo mundo sabe que o Estado Islâmico é terrorista. É um grupo terrorista. Quando eles derrubaram o governo do Afeganistão, o Talibã surgiu. Nunca dá algo bom. Tem que não vejo que é Al-Qaeda também. E quem sabe muito sabe que Al-Qaeda fez aquele ataque das Torres Gêmeas. Ou seja, Al-Qaeda é um completo oposto do que Israel queria. Inclusive, antigamente o Talibã, aí meio que surgiu um pouco por culpa dos States. Porque caso quem não lembra da vez lá que os States foi lá, né, pro Afeganistão, meio que assim, no bar que governo comunista lá, Mujahidins, que é um grupo, eles totalmente se dividiram, e aí lascou tudo nos Estados Unidos, porque surgiu o Talibã. Aí começou a guerra contra o terrorismo que durou muitos anos. Sério. E o pessoal ainda esquece que Israel também resolveu que... e eu sempre me pergunto, mas não falar sobre aquele ataque lá contra a Palestina? Claro, Israel acabou com a Palestina. Então você não sabe, não foi a Palestina quem
que atacou Israel foi o Hamas. Legal que não saiba, o Hamas controla a faixa de Gaza e o Fatah controla a Cisjordânia, que juntos formariam uma Palestina. Na realidade, quando Israel vacilou, o Hamas acabou tomando controle. E o Fatah reconhece Israel. Então, por isso que o Hamas e o Fatah são tratados. Que eles são meio diferentes. Porque um acredita que Israel deve existir e o outro quer exterminar Israel. Não acredita, mas... né? É assim funciona a geopolítica atualmente. Um país não gosta, mas o outro gosta, né? Vamos o que então? Mas tem outra coisa que eu queria falar. Não é sobre a guerra. Sobre guerra. Que tipo assim, não é só no Oriente Médio, é estável. Sério. Não é só no Oriente Médio que é estável, apesar de parecer. Então que a maioria da guerra está acontecendo lá. Mas também tá acontecendo guerra. Só mostrando que tá acontecendo guerra, tá? Tá acontecendo uma guerra aqui. Eu sou Marilante, Somália. Tá acontecendo uma guerra aqui no México contra o cartel. Tá acontecendo uma guerra aqui que entre o governo carioca e as gangues que ficaram inspirados com a Rússia e começaram a ficar mais inteligentes. É sério isso aí. Sendo muito do controle. Tá saindo do controle do pop, pra você ter ideia. Então, o exemplo da Rússia e lascou. Eu falo em Rússia. Aqui estamos em outra guerra. Ah, eu tô no mapa porque vai acontecer da guerra daqui a pouco. Viu? Vamos pra guerra. Tô aqui, já temos a primeira guerra. Que é aqui. Mas a gente vai perder. Quer dizer, isso eu estiver no modo que a Rússia vai avançar. Não avança. Você já vai ficar só nisso. Vai ser a guerra eterna. Nunca vai acabar isso aqui. Porque ninguém avança. Só isso, esse modo. Hoje vai ser um modo fácil. Mas esse modo ficou fácil demais. E aí, inclusive, o mapa da Etiópia. E agora? Outra coisa que eu queria falar. Aqui, Israel. Israel não é um país bonzinho, não. Bom, sabe por quê? Porque tem dois tipos. Porque tem um judaísmo local que é pró-ortodoxo. Os Haredins. Por favor, só não confunda com Mujahidins, os Haredins e os islâmicos. Só não confunda Haredins com Mujahidins. Eles são muito diferentes. Não é confundir um povo completamente. Não. Os Haredins são Israel e os Mujahidins são no Afeganistão. Só não confunda esses dois, tá? Então, falando assim, o que acontece no local chamado porque eu tinha essa movimentação do Iraque e eu fiquei curioso. E eu fiquei meio curioso com isso aqui. Porque, né, que as crianças sabem, o Iraque ia invadir o Kuwait. Então não seria surpresa se ele tentasse fazer isso de novo. E apanhasse de novo. Tá, voltando ao assunto do vídeo. Então, os Haredins são os judeus mais ortodoxos. Os Haredins são terroristas. É isso. Não sou antissemita,